falar. Com a queda na arrecadação em razão da pandemia, os municípios, estados e a União têm um grande desafio pela frente: o Orçamento 2021. Para falar um pouco sobre o projeto da Lei Orçamentária Anual, que já chegou aqui à Alesp, o Conexão Legislativa de hoje recebe o deputado estadual Paulo Fiorilo, do PT. Deputado, seja muito bem-vindo à Rede Alesp, ao Conexão Legislativa. Muito obrigado, é sempre um prazer poder participar e discutir temas que estão ligados aqui ao nosso dia a dia na Assembleia Legislativa. Deputado, o debate do orçamento é sempre intenso, é complexo para casa, mas esse ano a gente tem um obstáculo aí que foi a pandemia. Como que a gente vai lidar com esse impacto da pandemia agora para o orçamento e qual que é a expectativa desse projeto 627 de 2020? Bom, primeiro, é importante as pessoas entenderem que a proposta orçamentária enviada pelo governador, ela representa um aumento de 7,19%. O orçamento de 2020 é em torno de 239 bilhões e o orçamento de 2021, 246 bilhões. Portanto, o governo indica um crescimento do orçamento. E esse crescimento está embasado na ampliação da arrecadação dos impostos de ICMS, IPVA, IPCMD, IR e taxas. O governo projeta um aumento de 4,6%. Portanto, nós temos uma perspectiva de orçamento, porque o orçamento é perspectiva, pressupõe ter arrecadação de 7,19% a mais do que o orçamento desse ano que está sendo executado. Se isso se confirmar, nós teremos mais recursos do que esse ano, que é um ano muito específico por conta da pandemia. Deputado, a gente, na peça orçamentária, o senhor já até comentou sobre isso em plenário, que há algumas áreas que podem sofrer impactos pelo que o governo apresentou de dados, e eu queria que o senhor me falasse quais são as áreas que podem sofrer mais impacto aí com essa peça orçamentária de 2021, comparado, inclusive, com 2020. Bom, na comparação que nós fizemos, é possível destacar pastas responsáveis por políticas públicas consideradas essenciais perderam recursos. Se a gente comparar 2020 e 2021. Saúde está perdendo 820 milhões se comparado o orçamento desse ano com o do ano que vem. E repare, Mel, nós estamos falando que o governador apontou um crescimento no orçamento, mas mesmo assim reduz a saúde em 820 milhões na secretaria. A Secretaria de Segurança Pública reduz 2,6 bilhões. No desenvolvimento econômico, 1,2 bilhão a menos. E no desenvolvimento social, 42 milhões a menos. Repare só a contradição que tem esse orçamentário no ano. Um ano em que a gente tem ainda reflexos da pandemia e pastas importantes, como da saúde, da segurança pública, do desenvolvimento social, do desenvolvimento econômico, são rebaixadas com valores importantes, como o caso da segurança, são 2,6 bilhões a menos, do desenvolvimento econômico, 1,2 bilhão a menos. Então, aqui a gente percebe um problema gravíssimo nessa questão orçamentária para o próximo ano, que pode atingir aqueles que mais precisam, no caso da saúde. Então, com certeza o debate também vai se concentrar muito nessa questão. Deputado, a gente sabe, no início da pandemia, todos os deputados votaram projetos aí, a grande maioria votou a favor de projetos para ajudar a minorar os impactos da pandemia. Eu queria saber como que o senhor avalia a repercussão dessas ações nos recursos que o Estado vai ter para o orçamento de 2021, né? Dessa economia que a Assembleia acabou ajudando para que o Estado fizesse e, obviamente, que refletindo em 2021. Então, primeiro acho que é preciso observar que
a lei aprovada pela tanto aquelas que foram propostas pelo governador para que a gente pudesse enfrentar a pandemia, elas com certeza ajudaram a mitigar os problemas orçamentários. Aliás, é importante ressaltar que o mês de setembro, que a gente já tem o fechamento da arrecadação, segundo os dados, foram arrecadados 13,35 bilhões, a maior arrecadação mensal do ano de ICMS. Portanto, a gente tem a indicação de que a economia volta a se recuperar e o ICMS volta a crescer, mostrando, diferente do que o governo pregou, inclusive os seus secretários dizendo que a gente estava num momento delicado, que era preciso fazer cortes, a gente está percebendo que não é bem isso. A Assembleia deu uma baita contribuição importante, quando propôs medidas austeras, tanto para a Assembleia, como também aprovando projetos do governador. No caso da Assembleia, a gente cortou o salário dos deputados, reduziu o custo dos gabinetes. Infelizmente, não foi seguido pelo Executivo e nem pelo Judiciário. Mas o Legislativo deu uma contribuição importante nesse momento em que a gente estava vivendo um momento gravíssimo da pandemia. Agora, nós começamos a sair desse ciclo negativo e, quem sabe, a gente começa a entrar num ciclo mais virtuoso. É óbvio que depende de vários elementos, depende da gente ter vacina, depende da retomada de outras atividades econômicas. Isso tudo nós vamos ter que acompanhar ao longo dos próximos meses como o orçamento vai se comportar a partir do ano que vem. O governo tem dito que nós vamos viver um ano de 2021 muito ruim, mas não é isso que ele traz na sua proposta orçamentária. Talvez ele continue com uma visão muito negativa, quando o cenário, pelo menos por hora, tem se mostrado um cenário mais positivo. É verdade que o governo deixou de pagar a dívida, o governo teve um auxílio do governo federal, 7 bilhões, isso não ocorrerá o ano que vem. Ele travou, Mel. Acho que acabaram ligando no outro número dele aqui. Pedi para sair e entrar de novo. Tá dando como conectado, mas tá 0 kbps. Ele desconectou agora. Mandei para Raquel. Pode vir no geral mesmo, que eu tinha fechado aquela hora. Você lembra o que ele estava falando? Ele estava falando da ajuda do governo federal para o Estado, da dívida do Estado, São Paulo. Raquel, volta, Raquel. Raquel? Cadê Raquel? Vou ligar para ela. Eu acho que entrou alguma ligação no celular do deputado. Que estavam ligando em algum outro que estava vibrando. Eu estava ouvindo aqui. Eu vi também. Uai, cadê Raquel? Vamos por efeito na voz. Você tem efeito na sua voz? Oi, Mel. Oi, Raquelita, sai e entra. Ele tá saindo e entrando de novo, Mel. Ah, tá bom. Tá logando, Mel. A voz do além.
Ligaram para o senhor na hora, né, deputado? Pronto. Desculpa, cortou, Mel. Imagina. O senhor estava falando sobre o... Mel. Oi? Oi. O senhor está me ouvindo? Agora tô. Tá. Então vamos. O senhor pode seguir a resposta. O senhor estava falando da dívida com a União, né? Que o governo do estado de São Paulo não vai ter esse perdão aí o ano que vem, e que isso pode deixar um pouco mais difícil a situação para o estado de São Paulo. Se o senhor quiser seguir, Perfeito. pode seguir. Bom, nós não vamos ter o benefício que o governo federal dispôs aos estados, em torno de 7 bilhões, e a dívida que foi suspensa, nós também não sabemos como vai ser o próximo ano. Agora, se a economia continuar crescendo, nós teremos recursos para poder executar um bom orçamento. O problema é que o governo está tirando de áreas importantes. Eu falei dessas secretarias, mas é pena ressaltar outras áreas. Por exemplo, ele está reduzindo o recurso para o Viva Leite e para o Bom Prato, em momentos difíceis, que ele não deveria fazer isso. E estando na comunicação, aumenta 74% na função comunicação, o que é muito ruim. O governo não precisava gastar recursos em comunicação, ele podia gastar recursos no leite, no Bom Prato. Então, acho que nós precisamos acompanhar de perto para ver como é que o orçamento se comporta a partir do ano que vem, e se é possível ter que adotar medidas mais duras. Infelizmente, o governo está optando por medidas duras nas áreas sociais, nas áreas em que as pessoas mais precisam do Estado. Deputado, o senhor havia falado sobre essa questão do Estado falar que ele pode ter uma dificuldade grande no ano de 2021, muito embora a peça orçamentária não demonstre isso, mas esse é um discurso que todos os estados estão adotando, que haverá um 2021 com muita dificuldade, inclusive a União também está falando sobre isso, e todo mundo motivado pela queda de arrecadação, que é evidente. Aí eu queria saber do senhor qual que se é possível apontar uma perspectiva da retomada de arrecadação nos níveis anteriores à pandemia, se a gente tem como dimensionar o problema hoje e mensurar há quanto tempo, como que a gente pode voltar a ter os níveis de arrecadação anteriores à pandemia. Deputado, o senhor comentou aí na sua pergunta, na sua resposta, que o governo falou que há uma perspectiva de dificuldade para 2021, mas a peça orçamentária diz que ainda há um respiro, há um fôlego para 2021. Só que esse discurso da dificuldade é um discurso que os municípios vêm adotando, os outros estados e a União também, isso em função da queda de arrecadação. Eu queria saber se dá para ter uma perspectiva de quando vai melhorar, né, essa arrecadação aos níveis que a gente tinha antes da pandemia, para dar um fôlego aí para todo mundo, para os estados, para os municípios e para a União. Mel, primeiro assim, é muito difícil a gente ter uma perspectiva se não houver por parte do governo do estado ações para poder desenvolver a economia. Como é que ele desenvolve a economia? Investindo em infraestrutura, gerando emprego e fazendo com que a arrecadação volte a crescer. Agora, é importante ressaltar, a arrecadação do mês é uma arrecadação acima das expectativas. Óbvio que a gente não sabe como isso se dará a partir do ano que vem. Mas repare, a gente voltou a ter atividades econômicas, podendo fazer com que o ICMS, o ITCMD, o IPVA volte a aumentar a partir do ano que vem. Por isso nós temos que acompanhar de perto. Agora, é necessário que o governo também faça a sua parte. E a parte do governo é sendo indutor do desenvolvimento econômico, fazendo com que haja a ampliação do emprego, a geração de renda e, por tabela, a ampliação da arrecadação do ICMS, que é fundamental para o Estado nesse momento. Então, para a gente saber se isso vai dar certo ou não, vai depender muito das ações do governo do Estado, que não podem ser só ações verbais, ele precisa começar a ter ações práticas, ampliando o emprego, distribuindo renda,
fazendo com que as pessoas voltem a consumir para poder ter, de novo, crescimento dos impostos, em especial do ICMS. Deputado, a gente sabe que no orçamento de 2020 a gente precisou de reorganizar para que a saúde recebesse mais recursos. Naturalmente, necessitava dessa questão aí de maior investimento para suprir a questão da pandemia. Muitos pacientes curados pelo coronavírus relatam sequelas significativas e tem também as demais doenças que acabaram ficando sem tratamento. O senhor acha que é possível que seja necessário adotar medidas para reorganizar o orçamento de 2021 para suprir essa necessidade, tanto dessas pessoas que ficaram sem as consultas básicas, quanto dessas pessoas do pós-Covid? No caso da saúde, com certeza, até porque o governo mandou um orçamento com 820 milhões a menos se comparado com esse ano. Quando você olha na função saúde, também teve uma queda nominal de quase 70 milhões. Portanto, eu tenho certeza que no debate orçamentário que faremos aqui na Assembleia, essa questão da saúde vai ter que ser revista. Até porque a gente percebe que o governo também tirou, não só da saúde, mas tirou, por exemplo, do Viva Leite, do Bom Prato, e aumentou em áreas como a comunicação. Eu disse agora há pouco que a gente teve cortes exagerados na segurança pública e em secretarias importantes, como desenvolvimento econômico. Então, com certeza, nós vamos ter que rever a proposta orçamentária para mitigar um pouco o que vai ser o ano que vem. Isso, como eu disse, vai depender muito das ações do governo do Estado. Aqui na Assembleia, a gente tem feito um debate das parcerias internacionais. O governo do Estado também faz. Ele tem 2 escritórios, um na China e outro nos Emirados Árabes. Agora, mais do que colocar os escritórios, é preciso atrair investimento para o Estado para gerar renda, para ter mais emprego, para poder voltar a arrecadar ICMS nos patamares que nós tínhamos antes da pandemia. Deputado, a gente teve recentemente aí vários debates acerca do projeto 529 de 2020. Foi realmente... foram muitos debates acalorados sobre esse projeto, e o projeto foi apresentado à casa como uma medida de reequilíbrio para as contas de 2021. Várias forças políticas se juntaram contra esse projeto. O senhor acha que o 529 mudou os rumos da Assembleia de algum modo, deputado? O 529 mudou o rumo do governo. O governo não tinha voto suficiente para aprovar. Teve que capitular, teve que atrair a deputada Janaína para que ela votasse a favor de um projeto ruim, um projeto que é pernicioso para o Estado. Isso é muito ruim, isso é a marca que esse projeto deixa na Assembleia Legislativa, mostrando um governo fraco e que precisou fazer concessões que não são importantes, retirar o ITCMD, que não ia mudar absolutamente em nada, diminuir o corte de 10 para 6 instituições, que, na realidade, sem critério. Então, assim, o que fica desse debate é a fraqueza do governo e, com certeza, um movimento que fez com que pessoas viessem participar, mesmo com a pandemia, impedidas de entrar, de acessar o plenário, mas eles puderam acompanhar ao longo de semanas um debate que foi se estendendo e que fez com que o governo cedesse para conseguir um voto, para ter 48 votos, o que mostra uma fraqueza muito grande do governo Dória. Deputado, o senhor comentou aí sobre as 6 empresas que devem ser extintas aí por conta do projeto 529. Vocês já sabem como que deve ocorrer esse processo de dissolução dessas autarquias? A gente sabe que às vezes ele é um processo mais demorado e algumas mais rápido. Como que ele deve ocorrer esse processo de dissolução e como que pode ser o impacto do atendimento dessas autarquias para a população? Então, o grande problema é que a extinção dessas 6 instituições, entre elas o Instituto Florestal, tem um impacto muito grande na vida das pessoas. O Instituto Florestal é responsável, inclusive, pelo combate a incêndios que estão destruindo o estado de São Paulo. E não há informação clara de como essas instituições serão absorvidas pelas secretarias. Eles dizem, não, o CDHU vai para a Secretaria de Habitação, o Instituto Florestal vai para a Secretaria do Meio Ambiente. Agora,
faltou e falta ter informações necessárias para saber e para tranquilizar os servidores, aqueles que são concursados, para onde eles vão, como eles prestarão serviço. Agora, com certeza, quem vai sofrer são aqueles que precisam dos serviços desses institutos, dessas instituições, dessas companhias como CDHU, MTU, e infelizmente o governo tratou da pior forma possível, sem informação, sem transparência. Então as pessoas não sabem. A gente, por exemplo, discutiu a questão da DERSA, que a gente votou o ano passado. A DERSA continua ainda funcionando, porque ela não foi extinta. É um processo demorado, já tem um ano, mais de um ano. A mesma coisa deve acontecer com essas instituições que serão extintas a partir da aprovação do 529, apesar que ainda cabe recurso no judiciário. O próprio PT e outros parlamentares já disseram que vão entrar na justiça contra o projeto 529. Uhum. Deputado, ainda sobre o 529, durante os debates a população participou bastante, né? Aqui nas nossas redes sociais da Rede Alesp, ao abrir o sinal do plenário, a gente tinha 1.000, 2.000 comentários. Teve um dia que a gente chegou a 21.000 comentários na nossa rede. E eu queria saber como é que foi esse contato das pessoas com os deputados, se vocês também foram procurados pelas redes, e se o senhor acha que esse interesse da população vai perdurar também a partir de agora. A gente sabe que muita gente já tinha o hábito antes de frequentar a Assembleia, mas com a pandemia isso não é possível. O senhor acha que o interesse ampliou nesse momento, e se ampliou, se vai continuar? Então, é preciso entender que, na realidade, os que se mobilizaram são funcionários do Estado preocupados com a extinção das instituições e, em consequência disso, com seus empregos. Repare que assim, nós não tivemos mobilização daqueles que vão pagar mais IPVA por conta da mudança. Nós não tivemos a mobilização da sociedade que vai pagar mais caro da cesta básica. Nós não tivemos mobilização da sociedade em casos que atinge diretamente o usuário, por exemplo, a concessão de parques, a venda de terrenos do Estado. O que nós percebemos foi uma mobilização pelas redes, muito em função da pandemia, da proibição de acesso à Assembleia, mas que foi importante. Alguns servidores acompanharam do lado de fora, o pessoal do ITESP, do CDHU, da MTU, estiveram aqui do IMESP, de outros institutos, do Instituto Florestal, mas que não puderam entrar. E, portanto, a única alternativa que eles tiveram para poder acompanhar e para poder se manifestar foram através dos sites. Agora, e nós também fomos procurados, os deputados também foram instados pelas suas redes, pelo WhatsApp. Isso é importante, mas se mostrou ainda insuficiente. Talvez se nós estivéssemos num outro momento conjuntural, a Assembleia poderia ter sido tomada pelas pessoas pressionando ainda mais os deputados, até porque a votação, como eu disse, foi extremamente apertada. 48 votos. O governo sofreu, suou para poder colocar 48 votos no plenário. Deputado, agora voltando um pouquinho à questão do orçamento, no orçamento de 2020 foram apresentadas cerca de 15.000 emendas. Já dá para ter uma perspectiva aí com relação a 2021, se a gente vai nesse mesmo caminho aí dessa quantidade de emendas? É difícil você ainda prever a quantidade de emendas, as bancadas estão discutindo, o Partido dos Trabalhadores, a bancada do PT discute na sexta-feira. A gente tem um prazo para a apresentação das emendas, mas a ideia, pelo menos a minha ideia, é focar nas mudanças necessárias, principalmente nas áreas sociais, para poder mitigar os problemas do pós-pandemia, e as emendas de minha autoria serão nesse sentido. Agora, óbvio que a gente vai fazer um debate mais amplo, por exemplo, o Estado tem 17% de remanejamento, o que é absurdo. Ele pode remanejar, só para você ter uma ideia, eu disse para você que o orçamento do próximo ano gira em torno de 246 bilhões. Ele pode remanejar, sem autorização da Assembleia, 41,88 bilhões, 17%. Esse é um debate que nós vamos ter que fazer, é um debate mais rural, mas é preciso também enfrentá-lo. Além das questões sociais que eu disse aqui, que nós vamos ter que tentar mudar essa forma de orçamento apresentado pelo governo do Estado para o ano que vem. Deputado, a situação dos municípios também tem sido difícil desde o início da pandemia.
A gente sabe, inclusive, pelo Pacto Federativo, que os municípios têm uma dificuldade grande, muito embora eles sejam uma porta de entrada aí para todas as demandas, ele tem uma dificuldade grande de se manter, porque muitos municípios não conseguem arrecadar para si, para se sustentar, né? O senhor avalia que na hora da destinação dessas emendas vai haver mais dificuldade de vocês, deputados, para atender essas demandas desses municípios que estão no sufoco, estão precisando de ajuda? Então, as emendas parlamentares, elas são importantes, mas elas não resolvem o problema dos municípios. Elas são emendas pontuais, ou na área da saúde, ou da assistência. O problema é que o Estado precisa investir nas regiões. Se a gente olhar o investimento por região administrativa, a gente vai perceber, por exemplo, a Grande São Paulo vai ter uma redução de 16,1%. Santos tem uma redução de 1,3%. Sorocaba tem uma redução de 12,8%. Itapeva, que é uma região extremamente carente, 9,8% a menos. E algumas regiões vão ganhar. Ribeirão Preto tem um acréscimo de 188,7%. Bauru tem um acréscimo de 114%. Você tem uma região Presidente Prudente, tem um acréscimo de 354% de investimento. E a região de Marília, 578% a mais. Então, nós vamos também fazer esse debate. Por que algumas regiões têm um aumento expressivo? Por exemplo, você pegar Marília, passou de 63 milhões para 427 milhões. Por que o governo está investindo tanto na região de Marília? Não que ela não precise, ao contrário, mas por que o governo vai reduzir de regiões carentes como Itapeva, ou mesmo como São José, como Sorocaba? Então, nós vamos ter que fazer esse debate e tentar fazer uma distribuição mais equânime. E, repare, também nos investimentos, o governo aponta um crescimento de 14,7 milhões para 15,2 milhões de investimento nas regiões administrativas. Esse é um debate que nós vamos ter que fazer para entender qual foi a lógica do governo para distribuir recursos dessa forma, alterando em algumas regiões para menos, em outras para mais. Deputado, um dos maiores desafios para 2021 será vacinar a população. O senhor acredita que haverá recurso para garantir a imunização de todo mundo? É fundamental que o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais participem desse esforço coletivo. O governo federal, apesar de negacionista, já disse que a vacina será distribuída pelo SUS e não terá custo para aqueles que precisam. Espero que ele não volte atrás e possa, de fato, ajudar a vacinação em massa. Até pode garantir o retorno tranquilo das pessoas às atividades econômicas, às aulas e assim por diante. Acho que nós estamos num momento crucial. A vacina que o Butantan está testando já avançou muito. Tem a vacina russa, tem a vacina inglesa, tem várias outras vacinas sendo testadas. E é preciso que a gente conclua esse processo e que todos tenham direito à vacina para que a gente possa voltar ao novo normal, que é fundamental para que as pessoas possam seguir em frente, tocar a vida e retomar a economia, o crescimento, a geração de emprego. Deputado, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Conexão Legislativa, tratar desse assunto que é tão importante para todo mundo no estado de São Paulo, o orçamento do ano de 2021. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu é que agradeço o esforço que fizemos aqui coletivo e tenho certeza que teremos outras oportunidades, até porque até o final do ano a peça orçamentária deve ser votada e a gente faz os debates importantes. Esse foi mais um Conexão Legislativa. A gente falou com o deputado Paulo Fiorilo, do PT, sobre a Lei Orçamentária Anual, o LOA, e é um projeto importante para todo o estado de São Paulo. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais.